Olá, meu nome é Anis e nesse vídeo nós vamos continuar o estudo de redes convolucionais com o exemplo com a base de caracteres MNIST. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu só colocar aqui um texto, é dar os imports, né, nas bibliotecas. Então, fazendo os imports das bibliotecas. Nós vamos precisar de algumas funcionalidades de NumPy. Então, from NumPy import min, que é para calcular a média, import std para calcular o desvio padrão. Vamos precisar também de funcionalidades para plotar gráficos, então pyplot, e vamos também precisar de uma função para dividir o conjunto em partes para fazer treinamentos e testes simultâneos utilizando validação cruzada, que o processo é chamado de K-fold Cross Validation, e essa funcionalidade do K-fold está disponível no scikit-learn. Então sklearn model selection import K-fold. E a partir de agora eu vou fazer vários imports de funcionalidades do Keras, que é a biblioteca que nós estamos utilizando aqui para treinar a rede convolucional. Então, em primeiro lugar, eu vou fazer um import aqui dos datasets de Keras, especificamente do dataset MNIST, que já está disponível para download no Keras. Também vou fazer um import aqui de uma funcionalidade para transformar os dados em categórico. Categorical. Categórico no caso, os dígitos, né, que são de 0 a 9, eles são as nossas classes que nós queremos classificar, né? E aí as categorias são os números de 0 até 9. Preciso também carregar o tipo de criação de modelos, né? Que é sequencial. Então, sequential. Que nós vamos adicionando sucessivamente várias camadas no modelo, por isso que é sequencial. Vamos precisar carregar camadas específicas, né? Que em inglês a palavra camada é layer. Então nós precisamos, por exemplo, da camada conv2d, que é uma convolucional de 2 dimensões. Precisamos também de uma camada layers import, da camada de pooling, que é a max pooling. Eu não falei sobre max pooling ainda no vídeo de redes convolucionais, mas depois eu vou preparar um vídeo sobre esses tipos diferentes de camadas. No momento, basta a gente saber que o nosso foco aqui é a camada convolucional, tá? Essa max pooling não é uma coisa misteriosa e difícil de entender, mas no momento nós não vamos focar nisso, tá? Mas embora, assim, dá para falar o que é o max pooling, né? O max pooling é um modo de amostragem dos valores da imagem, em que ele pega o maior valor, né? Seleciona o maior valor dentro daquela janela de seleção. From keras.layers import dense. Precisamos também de uma camada densa. A camada densa é similar à camada da rede MLP, né? Multilayer Perceptron tradicional, totalmente conectada. Precisamos também de uma camada flatten, que é uma camada que vai como é que eu poderia achatar a camada convolucional numa camada densa, né? Ela vai fazer um achatamento, uma densificação da camada 2D. Precisamos também de otimizadores. No caso aqui eu vou utilizar apenas o SGD, que é o Stochastic Gradient Descent, né? Stochastic Gradient Descent, que é um modo mais clássico de fazer a otimização. Então, esses são os imports que nós precisamos por enquanto.
Shift Enter, executa para ele já ir carregando. Agora, o que mais nós precisamos, né? Nós já temos aqui a funcionalidade, né, que permite o carregamento da MNIST, né, a biblioteca que permite o carregamento da MNIST, o módulo que permite isso. Então eu vou criar aqui uma função para carregar os dados, ou seja, carregar as imagens da MNIST, né, aquela base que tem 60.000 imagens de 28 por 28 pixels, contendo dígitos manuscritos de 0 a 9. Então vou definir uma função aqui chamada carrega base de dados. E esse módulo aqui, MNIST, ele tem uma função chamada load data, e é essa função que nós vamos utilizar. Então essa função retorna os rótulos e os dados, ou seja, as imagens, já separado em treinamento e teste. Então, train X, que são os dados, train Y, posso até escrever em português, né? Treino X, treino Y, que são aqui os dados de treinamento. E a mesma coisa para teste. Então, teste X, teste Y. Y são os rótulos, X são os dados, ou seja, o conteúdo da imagem propriamente dito. E isso vai ser obtido por meio do mnist.load_data. Aqui, load data. Nós vamos ter que redimensionar esse conjunto de treinamento e de teste para que eles fiquem num formato adequado para dar entrada na rede neural. E aí o formato que eu vou redimensionar aqui é um formato que tem na primeira dimensão a quantidade de imagens, na segunda dimensão a quantidade de colunas de cada imagem, na terceira dimensão a quantidade de linhas, e na última dimensão é 1, porque seria a quantidade de canais, e essas imagens são em tom de cinza, né? Então é um único canal. Então nós vamos fazer assim, ó, o treino X vai receber treino X.reshape, que é a funcionalidade para redimensionar matrizes no NumPy. E aí nós vamos receber como entrada treino X.shape na posição 0, que corresponde à quantidade de imagens. Vamos colocar aqui 28, 28, 1, que é quantidade de linhas, de colunas e quantidade de canais. E de modo similar nós vamos fazer para o teste. Então é teste X.reshape, ou seja, redimensiona, teste X.shape 0, 28, 28, 1, certo? 28 linhas, 28 colunas, um canal, e .shape 0 é a quantidade de imagens que tem naquela variável. O mesmo no caso dos rótulos, nós precisamos colocar ele no modo one-hot encoding, que é uma matriz que a quantidade de linhas corresponde à quantidade de imagens e a quantidade de colunas corresponde à quantidade de rótulos diferentes que você tem, ou seja, de classes. Mas aí, como é one-hot, você vai colocar todas as posições, né? No caso são 10 no nosso caso, todas as colunas. Todas 0, exceto a coluna que corresponde ao rótulo daquela amostra. Isso já tem uma funcionalidade pronta para fazer, que nós carregamos aqui do Keras Utils, né? Que é o toCategorical. Nós fazemos assim, treino X vai receber toCategorical como entrada treino, na verdade aqui é treino Y. Treino Y, treino Y. Aí ele transformou para one-hot encoding, né? One-hot encoding.
O mesmo para o teste. Teste y igual, posso até copiar isso aqui, teste y. E aí nós retornamos da função treino x, treino y, que são os rótulos, teste x, teste y, que são os rótulos de teste. E aí está pronta a nossa função para carregamento dos dados. Ok, então vamos lá. O que nós devemos fazer em seguida, né? Essas imagens, elas são tom de cinza com 8 bits. Então, os valores que estão nas posições dos pixels são valores inteiros de 0 até 255. A rede neural, ela geralmente não trabalha muito bem com números inteiros grandes, né? Porque ela, devido às funções de ativação, ela mapeia tudo para valores próximos de -1 a 1. Então, isso é importante, né, que a gente pré-processe esses dados para transformá-los em float, ou seja, em números de ponto flutuante, numa variação de 0 a 1 ou de -1 a 1. No caso aqui eu vou colocar de 0 a 1. Então, nós precisamos de uma função para fazer esse pré-processamento. Então, def pré-processa pixels. Recebe treino e teste, né? Eu vou fazer isso nos dois. E, sim, aqui 2 pontos, ok. Então, nós vamos ter um treino normalizado, que é igual a train.sttype float 32. Então, primeiro eu estou transformando o tipo de dado para float. A mesma coisa eu vou fazer com o teste. Teste, na verdade aqui é treino, que foi a entrada, né? Teste, type float 32. Também preciso transformar para ponto flutuante de 32 bits. Em seguida, para fazer a normalização é muito simples. Basta dividir por 255, né? Porque o maior valor que vai estar na imagem é 255. Então, quando eu dividir 255 por 255, eu tenho 1. E o menor valor que eu terei é 0, e aí 0 por 255 é 0. Então, eu vou ter, se eu dividir cada valor de pixel por 255, vou ter uma faixa de variação de 0 até 1. Então, treino normalizado vai receber treino normalizado dividido por 255. A mesma coisa o teste. Teste normalizado vai receber teste normalizado dividido por 255. Em seguida, nós retornamos o resultado da normalização. Treino norm, teste norm. Agora, nós precisamos definir o modelo, né? Definir o modelo é dizer quais camadas ele possui, quantas são de cada tipo, etc. O modo de definição de modelo que eu vou utilizar aqui é o modo sequencial, né? Em que você cria o objeto da classe sequencial e vai adicionando camadas sequencialmente. Então, vamos criar uma função para isso. Define modelo. E nós criamos um objeto modelo do tipo sequencial e adicionamos camadas sucessivamente. Então, a primeira camada que eu adiciono aqui é uma camada convolucional. Então, para adicionar camadas, basta fazer .add, né, ou add. E essa camada convolucional, ela possui como nome, né, o conv2d, o nome da classe, né, conv2d, e ela possui vários parâmetros. Tá? O primeiro parâmetro é a quantidade de filtros, que eu vou utilizar aqui como 32. Certo? Observe aqui, ó, filtros, 32. Esse é um número arbitrário, né? Que depois de você testar várias possibilidades, você pode perceber que para aqui a MNIST, 32 é uma boa quantidade de filtros. E esse 32 ele corresponde à quantidade de janelas de convolução que você vai aprender, que a sua rede neural vai aprender.
E qual é o tamanho desses filtros, né? Ou kernel size, 3x3, ou seja, cada um desses filtros, ou cada uma dessas janelas que serão convoluídas, possui 3 pixels de largura por 3 pixels de altura. O próximo parâmetro que nós precisamos aqui é do tipo de ativação, Activation. Eu vou utilizar aqui o tipo de ativação ReLU, que é uma forma de você fazer com que o processamento ocorra mais rápido. Eu também não expliquei sobre a ReLU ainda, porque o nosso foco são o entendimento geral de uma rede de convolução, mas posteriormente eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Na verdade, eu tenho um vídeo falando sobre ativação, né? Quando eu expliquei as redes MLP, Multilayer Perceptron, totalmente conectadas. Você pode dar uma olhada lá para ver alguns dos modos de otimização que eu já expliquei, né? De ativação, camadas de ativação que já foram explicadas. Nós precisamos também aqui definir um tipo de inicialização do kernel. Então, kernel initializer. O que é isso, né? O que é esse initializer? É o seguinte, o kernel, que são os filtros, são aquelas janelinhas que você vai deslizar em cima da imagem. E essa janelinha ela já tem que começar com valores, né? Já tem que ter algum peso lá para você fazer a multiplicação. E aí você precisa inicializar o kernel para atribuir valores a ele, para ele inicializar já com algum valor, diferente de zero. Uma das formas de fazer isso é utilizando uma distribuição uniforme, né? Pegando valores de uma distribuição uniforme entre menos 1 e 1. E aí, para fazer isso, nós utilizamos o inicializador de kernel chamado ReUniform. Tá? Esse RE aqui é do nome do autor do artigo que propôs essa maneira de inicializar kernels. E por fim, né, deixa eu só puxar um pouquinho aqui. Por fim, nós definimos quais são as dimensões da entrada. Então, input, shape. As dimensões da entrada são, deixa eu diminuir aqui, 28, 28, 1. Né, que nós definimos lá em cima, aqui ó, 28, 28, 1, ou seja, 28 linhas, 28 colunas e um canal. Então essa é a nossa camada, está definida a nossa camada de convolução, a primeira camada da nossa rede. Que outras camadas nós precisamos, né? Nós precisamos, geralmente depois de uma camada de convolução, a gente coloca uma camada de pooling para reduzir a dimensão, né? E aí o pooling que nós vamos utilizar é o max pooling. Então, .add max pooling 2D 2x2. Essa é a largura do nosso largura e altura do nosso pooling. Pooling, como eu já falei, é um processo de amostragem da imagem resultante no caso aqui da convolução, né? Porque é o próximo passo depois da convolução. E nesse caso específico ele está pegando o maior valor dentro de uma região. Por isso que é max pooling. E é 2D, porque é em imagem. Em seguida eu vou adicionar uma camada flatten, ou seja, é uma camada que vai achatar o resultado que era 2D para ele se tornar 1D. Vou adicionar também uma camada densa, que é uma camada totalmente conectada, similar às camadas MLP, e aí nós também temos alguns parâmetros que nós precisamos definir aqui na camada densa. O primeiro parâmetro são a quantidade de unidades, ou seja, de neurônios que essa camada densa tem. Aqui eu vou colocar 100 nessa primeira camada densa. A próxima é a ativação, activation, né? Todas essas camadas elas precisam de um tipo de ativação. Eu vou utilizar aqui também um ReLU. O que mais? Nós precisamos também de um inicializador de kernel, que eu vou utilizar um inicializador de kernel similar ao que já foi usado na camada de Conv2D, tá?
que é esse aqui, ó, kernel initializer reuniform, ou reuniform. E é isso. Eu também vou criar mais uma camada densa no fim dessa rede com apenas 10 unidades, ou seja, 10 neurônios. E a ativação que eu vou utilizar é uma ativação softmax, porque essa vai ser a nossa última camada. E aí, com a softmax com 10 elementos, ele vai retornar os 10 possibilidades, né? Que são os 10 valores que nós estamos esperando lá na saída. E para finalizar, nós adicionamos o tipo de otimização. Quer dizer, nós criamos, né, o tipo de otimização ou de algoritmo de otimização que vai ser utilizado aqui. E esse otimizador, vou fazer assim, otimizador é o SGD, né, que é o Standard Gradient Descent, ou estocástico. Nós temos dois parâmetros: a taxa de aprendizagem, que eu vou usar aqui 0.01, e o momento, que é como um fator de aceleração dessa taxa de aprendizagem. Compilamos o modelo.compile, e aí para compilar nós precisamos optimizer, que é o nosso otimizador. Precisamos do tipo de função de perda, que eu vou utilizar categorical cross entropy, né, porque a gente está lidando com dados categóricos. Categorical cross entropy. E o que mais que nós precisamos? De algumas métricas, né, para avaliar a evolução do treinamento. No caso, eu vou utilizar só uma métrica, que é a acurácia. Accuracy. Pronto. Então, depois de construir esse modelo, né, de definir o modelo, eu retorno modelo. E a nossa função de criação do modelo, ou de definição do modelo, está pronta. Está reclamando aqui que está faltando. O argumento posicional está seguindo uma palavra-chave. Então vamos ver o que é que está faltando aqui. Está faltando um parêntese, acho que é. Conv 2D, vírgula 3x3, activation relu, kernel, initializer reuniform, input shape. Provavelmente é só a ordem que esse input shape está aqui. Deixa eu mudar. Tirar ele daqui, colocar aqui. Isso, era só a ordem do input shape. Pronto, definimos o modelo. O que mais que nós precisamos? Nós precisamos de uma maneira de treinar e avaliar esse modelo, né? Então eu vou criar aqui uma função chamada treina, avalia modelo. Então, para isso nós precisamos armazenar informações, né, como os scores obtidos e os históricos de treinamento. Então, scores históricos, que são listas. Vou criar duas listas para guardar essa informação. Vou criar também um objeto do tipo cafold, né, para dividir em várias partes. E eu tenho que passar já aqui como argumento quantas partes eu preciso, né? Essas partes são chamadas de folds. Então, n folds. Quantos n folds? Quantos folds, né? 5. Pode ser 10 também. Eu vou colocar 3 aqui para ser mais rápido o processo, né, do treinamento.
Precisando também dos dados, né? dados x, dados y. Tá, então kfold minúsculo, que é um objeto do tipo kfold, que recebe como parâmetros a quantidade de folds, de partes, né? Eu vou também embaralhar isso com esse shuffle igual a true, embaralhar esses dados, e usar uma semente de aleatoriedade aqui para permitir a reprodutibilidade, que é um handle state igual a 1. Em seguida, basta eu percorrer esses folds e fazer treinamentos e avaliações. Então, for treino índice x, teste índice x no kfold, na sequência de kfolds, né? kfold.split dados x, ou seja, ele vai pegar os dados que foram dados como entrada aqui, dado x, vai dividir em 3 partes, vai misturar aleatoriamente, dividir em 3 partes, e para cada parte dessa vai pegar treino e teste. No caso, assim, se ele dividir em 3 partes, ele vai pegar 2 para treinar e 1 para testar. Aí essas 2 para treinar estarão em treino e x, e 1 para testar estará em teste e x. Pegamos o nosso modelo, por meio da nossa função define modelo. Pegamos os nossos dados de treinamento e teste a partir desse treino ix e teste ix, né? Então, vou ter assim, ó, treino x, treino y, né? Y é sempre os rótulos, teste x, teste y são os rótulos do teste. Aí, dados x, desses dados x eu vou pegar apenas aqueles que têm índices treino e x, né, para criar esse treino x aqui, ó. Vou pegar também dados x, na verdade é dados y, né, para pegar os rótulos. Dado y com os índices treino e x, e a mesma coisa para teste, né? Aí eu pego data x teste e x, e data y teste e x, assim. Dados x teste e x, dados y, dados y, teste e x. Então eu gerei aqui, ó, os conjuntos de treinamento e teste, e aí eu tenho no x os dados e no y os rótulos. O próximo passo é fazer o fit do modelo, né? E aí esse fit, ele é o treinamento propriamente dito, e ele vai retornar um histórico, né, que são as acurácias e as perdas daquele modelo, né? Então vamos lá, histórico, que foi a variável que nós criamos ali em cima, é igual a modelo.fit, que é para ajustar o modelo, né, usando como dados de treinamento treino x e como rótulos de treinamento treino y. Quantas épocas nós vamos fazer esse treinamento? 10 épocas. E qual o tamanho do batch, né? De quantas em quantas amostras ele vai fazer a propagação dos dados, né? Qual o batch size? Eu vou utilizar aqui um batch size de 64.
e qual é o conjunto de validação que eu vou utilizar. São os dados de teste, tá? Então, validation data é igual a uma tupla teste x, teste y. São os dados de validação. Eu não quero que isso seja verbose, não, certo? Ou seja, verbose 0, para não ficar jogando muita informação na tela durante o treinamento. Depois de fazer esse treinamento, nós vamos avaliar o modelo com os dados de teste, né? E aí ele vai retornar algumas coisas, mas eu só estou interessado na acurácia. Escrever assim: acurácia igual a modelo.evaluate, né, que vai avaliar o modelo treinado naquele passo do ajuste, na linha anterior, teste x, teste y, verbose 0 também, porque eu não quero que eu fique dando print das coisas que estão acontecendo. E aí é só imprimir na tela o resultado. Então, print com 3 casos, né? 3.f, 3 casas decimais, e aí acurácia vezes 100, né? Para deixar em porcentagem. E também vou armazenar isso, né? Então os scores vão ser armazenados nessa variável que nós criamos aqui em cima. Scores, append, que é uma lista, acurácia. E também nos históricos, nessa lista de históricos, eu vou fazer o append do histórico dessa vez aqui, né? Histórico. Em seguida, é só retornar return, scores e históricos. E aí está pronto a nossa função de treinamento e avaliação de modelos. Em seguida, o que nós precisamos fazer é só uma função para imprimir, ou para, na verdade, plotar os resultados do treinamento, né? Nós vamos fazer isso da seguinte maneira. Então, tem uma função, resume resultados. Ou, talvez pode ser melhor assim, exibe resultados. Então, para aí na faixa len de comprimento, né? Históricos. Então, nós precisamos desses históricos aqui como entrada. O que é que eu vou fazer? Eu vou plotar, né? Então, pyplot.subplot 2, 1, 1. Subplot com 2 linhas, né? Pyplot, vou adicionar um título. Pyplot.title. Eu vou exibir primeiro a perda, né? Perda ou loss, e vou exibir o resultado, né? Pyplot.plot históricos na linha I ou na posição I, ponto histórico. Como isso aqui é um atributo, deixa eu ver aqui. Histórico, loss, que é a perda, e vou pintar isso de azul, né? Color igual a blue. E o que mais que eu posso dizer? Atribuir um label, que é um rótulo para essa linha, que vai ser a linha do treinamento. Então, label igual treinamento. Plot
I ponto histórico. Aí agora a perda de validação, né? Val loss com a cor vermelho, red, e o label que eu vou atribuir é validação, label igual validação. Então, como podemos ver, o resultado da validação cruzada de 3 partes, né, o threefold cross validation, o resultado foi de 98% de acurácia. Aqui nós temos os gráficos que mostram a perda e a acurácia. Vemos que, como esperado, né, à medida que a perda diminui, a acurácia aumenta até atingir uma determinada estabilidade. E esse resultado é bastante interessante, né, e é impressionante, porque a rede neural que foi utilizada para obter esse resultado é uma rede neural de apenas uma camada convolucional, uma max pooling e 2 densas. Então é uma rede neural muito simples diante do problema que é reconhecer caracteres ou dígitos manuscritos, né? Então esse resultado é surpreendente, ou foi surpreendente para a época em que ele foi publicado, né? Que ele foi mencionado pela pessoa que fez ou que desenvolveu essa abordagem. Então, com isso nós finalizamos o nosso primeiro exemplo de aplicação da MNIST. É claro, de aplicação de redes convolucionais. É claro que há uma série de coisas que poderiam ser feitas ainda aqui, né? Como, por exemplo, verificar quais foram desses 98%, quais são os 2% que ele errou, por que ele errou esses 2%, quais imagens estão naquele conjunto e etc. Mas isso fica como temas para outros vídeos. Obrigado por ter visto esse vídeo até o fim. Se você se interessa por esse assunto, se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que possam se beneficiar desse conteúdo. Obrigado e até o próximo.